E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar uma técnica de penteado e dessa vez um penteado que vocês me pediram muito, hein? Técnica para cabelo cacheado. Então eu vou mostrar tudinho aqui para vocês, desde a preparação até a finalização. Bora lá comigo! Ó, então esse penteado aqui eu coloquei numas enquetes lá no Instagram, na verdade um quiz lá no Instagram. O pessoal votou pra eu fazer esse daqui. Essa foto eu peguei no Pinterest, eu não sei quem fez esse penteado. Quem fez esse penteado se manifesta aí nos comentários. E é uma inspiração, viu, gente? Eu vou tentar chegar o mais próximo possível e sem usar modelador. Eu vou tentar trabalhar com os cachos da Nath, utilizando o próprio cacho dela. Bom, então primeira coisa, eu vou dividir aqui o cabelo da Nath pra gente criar os elementos aqui da frontal, que é uma trança e uma torção, tá? Então primeiro eu vou pedir pra Nath olhar bem retinho pra frente, vou colocar o pente bem no centro do nariz e vou fazer uma linha bem reta. Esquece essa história de olhar lá por trás do espelho, porque isso não deixa a linha reta, tá? Tem que vir bem na frente. Então, a primeira linha, ela era bem retinha e depois as outras eram um pouco mais arredondadas. Mas antes de criar elas aqui, eu vou dividir de orelha a orelha, porque o restante do cabelo, a gente vai prender um rabo. Então eu tô juntando aqui o cabelo da Nath pra cima e a gente vai prender num rabo bem alto, bem lisinho. Eu vou utilizar a Perfect Queen, principalmente nessa região aqui da nuca. Na frente não precisa porque os elementos vão vir aqui, né? É mais essa parte que precisa de um alinhamento. Vou utilizar o Light Spray, sempre agita antes de usar. A gente sempre agita por quê? Porque senão o produto sai concentrado, pode até ocorrer de sair uma espuminha branca. Lembra sempre do desodorante. Às vezes a gente vai passar, de repente a axila fica toda branca e daí a gente lembra que tem que agitar. Não fica o subaco branco? Aí fala, pariu, esqueci de agitar. Então sempre agita toda vez que for borrifar. E olha a limpeza que proporciona no cabelo. E aí, para deixar essa região bem fixa, eu vou utilizar o Fix, vou borrifar e passar o garfinho, ó. Por que o garfinho? Porque o garfo, ele se adapta ao formato do cabelo. Quando você passa o pente, ele alinha o cabelo demais e daí perde o formato do cacho. E aqui não é para ficar lisinho, lisinho, pra gente perder o formato do cacho. A gente quer um alinhamento, mas se tiver enrugadinho ou por causa do cacheado, não tem problema. Esse é o charme. E aí a gente deixa esse cabelo soltinho aqui e a gente vai fazer agora os elementos aqui na frente. Bom, então aqui ele tem uma divisão depois do meio, mais na diagonal e depois arredondado, tá? E aí o segredo pra gente deixar essas duas partes bem parecidas é fazer essa divisão de frente pra ela. Então eu faço, ó, um risco na diagonal e depois
dou uma arredondada aqui pra trás. Vamos fazer o mesmo lá do outro lado. E aí eu gosto sempre de torcer a base para poder identificar se está igual. E aí aqui eu vou fazer uma divisão seguindo essa que a gente criou. Eu aperto a base para ver se o desenho ficou bonito. Aqui do outro lado a mesma coisa. E aí a gente tem aqui as duas partes centrais, que vai ser trança, essas duas fileiras que vão ser torções e aqui que vai ser trança também. Na verdade na foto tava um pouco, tipo, não dava pra ver o que era, mas eu acho que eu vou fazer uma trança. Então pra fazer essa trança aqui e ela ficar bem coladinha na cabeça, bem limpinha, eu vou utilizar a Perfect Queen. Eu já vou passar na base dessa mecha para facilitar grudar todos os fiozinhos, e eu vou deixar um pouco aqui na minha mão para eu ir pegando se precisar. Então eu vou pegar aqui o biquinho, né, o início ali da mecha, vou direcionar para trás, pego um pouco mais de pomada. Eu vou fazer a trança embutida inversa, que é aquela que a gente vai jogando as extremidades da trança por baixo. E aí, ó, cada mechinha que eu for passar por baixo, eu vou alimentar. Eu pego um pouquinho mais de pomada. E passo lá por baixo. Terminei a trança aqui, vou colocar um grampo número 5 e vou dar uma leve abridinha aqui nos gominhos de fora, ó. E aí, venho com o Fix Spray líquido, borrifo, e com o cabinho do pente, a gente coloca o restante desses fiozinhos, ó, lá pra dentro. Nem pensar em spray aerosol para cacheadas, crespos, porque o spray aerosol potencializa frizz. Qualquer fiozinho que tá para fora vai ficar mais nítido. Então, em cacheadas e crespas, sempre optar pelo spray líquido fixador. Agora, nós vamos fazer a torção aqui desse cabelinho, dessa mecha, dessa divisão aqui. Vou colocar mais pomada. Vou pegar a primeira parte da mecha aqui da frontal. Vou torcer e vou colocar no cabelinho junto. Sempre com a pomadinha junto também.
E aí enrola, 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 enrola. Coloca o grampo. Venho com o fix de novo, fecha o olho. E termino de fixar os fiozinhos que ficam pra fora. Acho que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma trança, só que para dentro. Então aqui eu vou começar a trança bem do meio da mecha e vou puxando esses fiozinhos, ó, sempre na mechinha que eu vou embutir das extremidades. Sempre aplicando a Perfect Queen. Ó, e aí você sempre que for alimentando as mechinhas, na hora que trançar, dá aquela apertada no cabelo para não ficar frouxo. Ó, trançou, limpou, passou a mechinha por cima, ó, aperta. E aí depois que acaba os cabelos das laterais, é só continuar a trança bem apertadinha. E aqui, como essa trança vai ficar mais aparente, é bom continuar, ó, até chegar aqui próximo do elástico. E aí aqui a gente coloca mais um grampinho. Então finalizamos um lado, agora a gente vai fazer igualzinho lá do outro lado. A few moments later. Bom, então agora que todos os nossos elementos foram criados, a gente vai fazer a fitagem desse cabelo para colocar no coque, né? E a ideia é não utilizar modelador, é utilizar o próprio formato do cacho dela. E nós vamos fazer a fitagem com o objetivo de deixar esse cabelo com o mínimo de frizz possível, tá? Para isso, não tem necessidade de fazer em todo o cabelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repartir aqui o cabelo na metade. E essa outra metade, nós vamos criar como se fosse um enchimento. Eu vou aproveitar e vou pegar também esses cabelinhos que sobraram aqui, ó, das laterais. Vou enrolar aqui em volta. E aí agora a gente vai começar a fitagem. Eu vou separar um pouquinho de cabelo. E eu vou aplicar uma misturinha que eu fiz aqui nessa mecha. O que tem nessa misturinha? Água. O que tem nessa misturinha? Água, um pouco de fix para deixar a mecha fixa e também porque o fix tem proteção térmica e um pouco de Perfect Queen, porque ela é uma pomada anti-frizz e que cria um bloqueio contra a umidade até a próxima lavagem, tá? Então eu coloquei esses 3 produtos, misturei aqui e nós vamos fazer a fitagem, que é o ato de molhar e pentear a mecha
com essa mistura. Então aqui não precisa ter dó, é para molhar mesmo. Ó, então a mecha ficou bem molhada. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou desembaraçar essa mecha primeiro. E aí agora... E agora eu vou vir com o meu pente fazendo esse movimento, ó. Segurando o cabelo para trás e passando até o final. Olha como a ponta já enrola. Eu vou dar batidinha assim, ó. Vou até dar uma amassadinha. Olha lá, para ficar bem cacheadinho. E eu vou repetir esse processo em todo o restante. Então, desembaraçou, põe a mechinha para cima e vem trazendo com o pente, ó, fazendo esse movimento de cacho. E aí a gente dá a batidinha, ó, e o cabelo cacheia. E agora estamos com todo o cabelo já na fitagem. E eu vou posicionar esse cabelo aqui no coque. Então eu vou posicionar e vou colocar grampo aberto, os grampos de marcação, só para deixar esse cabelinho paradinho no lugar. Então eu preencho, ó, toda a parte daquele enchimento que a gente criou. E do jeitinho que nós colocamos esse cabelo aqui, a gente vai ligar agora o difusor e secar ele já no lugar onde a gente quer que ele fique. Eu vou utilizar esse secador da Taif, o Fox. Eu vou utilizar esse secador da Taif, o Fox Compress Blue, com o difusor da Taif também, Taif Curve. Então secamos 100% o cabelo. Nós vamos tirar esses grampos temporários, mas antes eu vou prender com grampo número 5, fechado. Nós vamos prender esses cachos. Nossa, que barulho chato.
Vou tirar os grampos temporários e eu vou sentindo, apertando o cabelo, sentindo a necessidade de onde encaixar mais grampo. E aí, depois que eu finalizei, se eu sinto que o cabelo ficou muito murchinho, que eu quero aumentar, eu venho aqui com o garfo, ó, e vou tirando esse cabelo do lugar. E é bom já para sentir também se tem algum lugar que ainda precisa de grampo. E com o fixador líquido, eu fixo os cachinhos no lugar. E olha que lindo que ficou sem utilizar modelador, só aproveitando a própria curvatura dos cachos dela. E para finalizar, a gente vai fazer o acabamento dos fiozinhos aqui na frente. Eu vou colocar um pouquinho de Perfect Queen na minha mão. E com uma escova de dente, nós vamos fazer esse acabamento.